Privilégio de voltar aqui, pastor Paulo Lomba, da Igreja Batista de Brasília, e compartilhar com vocês das Escrituras, né? Neste caso, o livro de Atos que nós estamos estudando em maratona de leitura. Eu queria que você também, que por acaso venha a ver esse vídeo, que você seja edificado nessas palavras. Continuando a nossa explanação, capítulo 1, a partir do versículo 14 até o versículo 41 de Atos. Depois da vinda, da manifestação do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, naquele momento que pessoas começaram a perguntar o que estava acontecendo, era uma manifestação que nunca tinha sido vista naqueles arredores, naquele dia de festa, o tipo de manifestação, de declarações de quem era Deus e das maravilhas que Deus tinha feito, através daquele grupo de cerca de 120 pessoas que estavam tomados pelo Espírito Santo. Pedro é tomado por esse Espírito. Quando as pessoas perguntam o que está acontecendo, Pedro então toma a palavra e começa a falar em alta voz sobre o que estava acontecendo. Ele diz que é manifestação, é cumprimento de uma profecia, né? Como eu mencionei no vídeo anterior, do capítulo 2 de Joel, do versículo 28 ao 32, que prometia que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Né? Eles não sabiam exatamente como isso ia acontecer, mas Jesus disse: vocês fiquem, esperem em Jerusalém, que vocês vão ser revestidos do alto, e vocês vão ser testemunhas de tudo que eu falei, de tudo que eu posso fazer. Ali estava um homem rude como Pedro, um homem já tarimbado, já burilado pelo discipulado, pela mentoria de Jesus na sua vida. Ele agora toma a palavra e ele começa a falar em ordem cronológica dos acontecimentos que se sucederam naqueles 3 últimos anos, principalmente, quando Jesus, o Filho de Deus, que havia sido morto e havia ressuscitado, e havia prometido algumas coisas, e muitas coisas que Jesus prometeu, ele cumpriu, né? Não só na vida de pessoas que foram tocadas por ele, curadas por ele, mas Jesus prometeu que organizaria a sua igreja. Ele estava organizando agora. Prometeu que o Espírito Santo viria. O Espírito Santo veio. Prometeu que todo aquele que crer nele viveria eternamente. E ele estava prometendo ali e cumprindo isso. Diante disso, Pedro é tomado, né? Ele é cheio desse Espírito, ele começa a pregar de uma forma nunca vista, nem mesmo ele nunca imaginou que ele tivesse tanta sistemática para pregar, uma sistemática que vem a sua mente sendo iluminada, e as coisas que ele vai dizendo é como se ele estivesse lendo num teleprompter, que é a máquina de televisão, né, para você ler enquanto está diante do vídeo. Pedro estava sendo realmente tomado, e ele cita a palavra, ele cita Davi, ele cita Jesus, e ele diz exatamente por que Deus permitiu que isso viesse a acontecer desta maneira grandiosa. Primeiro, porque era um evento. Vocês se lembram que quando Jesus foi batizado por João Batista, os céus se abriram, o Espírito desceu sobre Jesus como forma de pomba, e uma voz foi ouvida: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Foi um grande evento cósmico, né? E agora também um evento cósmico, porque todo o universo estava ali sendo reunido debaixo do poder da manifestação de Jesus, para que as pessoas pudessem crer que ele não era apenas um homem, um profeta, um rabi, mas ele era o Filho de Deus. Como veio isso, essa declaração, da boca de um centurião que estava aos pés da cruz. Quando Jesus morreu, ele disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. E agora, depois de Jesus passar o tempo que passou antes da sua ascensão, passou 40 dias falando e instruindo acerca do reino, e agora estão aqui o reino de Deus sendo manifesto através do cumprimento da promessa de que o Senhor viria. Pedro tem um discernimento muito grande. No versículo 38, ele responde a uma pergunta do anseio diante daquela pregação incomodativa que pressionou aquelas pessoas que conheciam a história do povo judeu. Eles perguntam: o que nós faremos diante disso? Nós crucificamos o Senhor. Então Pedro diz: arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos pecados,
e receberão o dom do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa, essa palavra de Pedro veio uma palavra do céu, não era uma palavra que ele raciocinou para dizer, mas veio da manifestação do Espírito. Jesus explicou que haveriam momentos em que eles seriam perseguidos e presos e que eles não se preocupassem com o que haveriam de dizer, porque o Espírito Santo falaria por eles. E você vai ver mais para frente esse fato acontecer. Eu queria perguntar para você, meu irmão, você tem uma experiência com o Espírito Santo? Você sabe que o Espírito Santo é Deus verdadeiramente? Você dialoga com o Espírito Santo? Você, em tempo real, você fala e ele ouve, e ele te responde, você torna a perguntar. Você tem uma experiência nesse sentido? Eu preciso dizer para você. Se você ainda não tem, busque isso. Busque isso porque por muito tempo eu ouvia o Espírito Santo, obedecia o Espírito Santo, mas eu não tinha percepção de que eu podia dialogar com o Espírito Santo em tempo real, né? Falar e ele me responder e assim viver, porque ele é uma pessoa, ele é pessoal, inclusive num relacionamento conosco. Eu desafio você, eu estimulo você a buscar esse relacionamento com o Espírito Santo para você experimentar aquilo que Pedro experimentou sem conhecer de fato toda a sua plenitude. Pedro vai ter aprendizados na presença do Espírito, sendo ensinado pelo Espírito durante a sua história e desenvolvimento da igreja, como nós vamos ver mais à frente.